O elemento metal abrange 2 órgãos. O órgão Yang é o intestino grosso e o órgão Yin é o pulmão. Sua manifestação na natureza, diferentemente dos outros elementos, madeira, fogo, terra e água, que têm manifestações óbvias, a do elemento metal é a de dar qualidade à terra, pois minerais e nutrientes são essenciais para o seu cultivo. Também significa o papel impenetrável da rocha dentro da terra, que impede que toda a água escorra para o seu centro, pois sem a água na superfície não haveria a vida. E como o metal se manifesta no ser humano? Os metais sempre foram valiosos e uma das razões do seu valor é a escassez, como por exemplo o ouro. E enterrado dentro de nós há algo escasso, difícil de encontrar e ao mesmo tempo muito valioso. Podemos pensar no metal como os minerais ou traços de elementos encontrados na terra ou em nossos alimentos que também são encontrados dentro do nosso corpo, que embora sejam em pequenas quantidades, apenas 4% do nosso corpo é formado por traços de minerais, mas que são fundamentais para regular e equilibrar a bioquímica do nosso corpo. Às vezes, os chineses descrevem o céu como uma tigela de metal invertida e as estrelas como buracos nessa tigela. Nossos pulmões extraem o dito céus e assim uma ligação é formada entre o ar, o metal e o alento da vida. O pesar é a emoção do elemento metal e, consequentemente, do pulmão. E esse é o nosso tema de hoje. De um modo geral, a noção que muitas pessoas fazem do pesar é a de uma emoção sentida quando, sem esperar, um ente querido morre. É comum haver um choque e depois uma explosão de pesar. Um pesar extremo costuma ser visto quando ocorre uma tragédia de grandes proporções, como um acidente aéreo, por exemplo, onde o lamento pelo luto, o grito de consternação e as faces das pessoas mostram o típico movimento do colapso do pesar, que embora seja extremo, não é típico, porque o dia a dia traz muitos momentos de perdas, desde pequenas a grandes perdas, e para cada uma delas há uma resposta emocional apropriada associada à capacidade de desapegar. Nossas perdas vão desde objetos físicos, amigos ou entes amados, a sonhos sobre o que poderíamos ter feito ou quem poderíamos ter nos tornado. Temos que entender que durante a vida as posses se desgastam, os relacionamentos mudam, o prestígio ou a autoestima pode diminuir e vamos envelhecendo com todas as perdas em potencial. Capacidades, possibilidades, saúde e futuro. É claro que muitos aspectos da vida melhoram com o passar do tempo, mas no final, tudo que adquirimos durante a vida se perderá. Se não for com a passagem do tempo, certamente será com o final da vida. Mas é natural nos apegar às coisas, pois o conceito de posse e de propriedade privada estão arraigados na maioria das culturas e na maioria dos povos. Uma das primeiras palavras que as crianças aprendem é meu. E por mais que os mestres espirituais recomendem que as pessoas se desapeguem e simplesmente passem pela vida, tendemos a nos apegar, possuir e nos agarrar às coisas. A aquisição de bens materiais é uma das forças motrizes mais poderosas na vida de muitas pessoas.
Mas não é só o apego às coisas, mas também o apego às pessoas é inevitável. Quando amamos alguém, surge uma profunda necessidade que, por sua vez, cria inevitavelmente um grau de dependência. Mas, à medida que envelhecemos, é provável que muitas pessoas que amamos morram. E as emoções intensas ou prolongadas, com frequência, surgem quando perdemos algo ou alguém de quem dependemos. Para muitas crianças, os sentimentos intensos de abandono, de pesar ou de perda serão as causas mais poderosas de doenças às quais vão se deparar. O sentimento de perda é a emoção mais intensa que algumas pessoas precisam suportar, e esse é um fato que exerce um enorme efeito no elemento metal. A perda é capaz de evocar outros sentimentos, como a raiva ou a ansiedade. Contudo, o pesar é a emoção mais apropriada para o processo de desapego ou de chorar o que foi perdido enquanto se prepara para continuar a vida. Afinal, é muito estranho alguém passar por uma grande perda e não sentir nenhum tipo de emoção e continuar a vida como se nada tivesse acontecido. O pesar é vivido de várias maneiras diferentes. Em algumas pessoas, o sentimento de desapontamento e anseio são intensos. Em outras, é o lamento que é sentido intensamente. Mas aqueles que têm o elemento metal como característica constitucional, o sentimento de vazio é comum. Para a medicina chinesa, esse sentimento de vazio é a retirada do Qi, que muitos não percebem esse sentimento de vazio, mas há um aspecto de inerte e amortecido neles. E uma vida com algo faltando e uma parte do espírito que não está totalmente vivo é o preço que as pessoas pagam quando reprimem esse sentimento do seu ser. Para a medicina chinesa, é o elemento metal, ou seja, os pulmões e o intestino grosso, que dá às pessoas a capacidade de lidar com as perdas, de se desprender daquilo que já possuíram, de sentir a dor e seguir em frente. Quando o elemento metal está razoavelmente equilibrado, esse processo flui naturalmente. Aquele movimento de desaparecimento, retirada do Qi que falei anteriormente, passa pela face, pelo tórax, pelo abdômen e se dissipa, e lágrimas e soluços podem ocorrer. Mas quando o elemento metal está desequilibrado, o pesar é menos fluente e as pessoas ficam sem conseguirem passar pelo processo de desapego. Essa estagnação ou incapacidade de assimilar mudanças tem efeito opressivo. O tórax, em particular, se aperta para interromper esse sentimento. É como uma sufocação em que o peito e a garganta se fecham, impedindo o fluxo de Qi. E como lidar com o sentimento de pesar? Para muitas pessoas, há a necessidade de entorpecer a dor de pesar e da tristeza. Já a tendência de ser inerte sem paixão é uma característica essencial das pessoas com fator constitucional do elemento metal, que também pode mostrar uma tendência a serem introspectivos e mal-humorados. E outros mantêm uma aparência brilhante na tentativa de se convencer a si e aos outros que tudo está ótimo, porém mascarando o seu estado de pesar que está por dentro. E qual é o sentimento do nosso último elemento, o elemento água, relacionado ao rim? Esse é o assunto do nosso próximo vídeo.